Foram 6 meses, de fato, talvez olhando o histórico de outros governos no passado, foram 6 meses mais diferentes do início e o fim dos 6 meses. Eu acho que o ambiente, né, as expectativas melhoraram bastante ao longo desses 6 meses, né? Acho que o conjunto aí de fatores contribuiu para isso. Obviamente, um deles foi parar de falar sobre reverter as reformas dos anos anteriores. Lembrar que quando o governo começou, se falava de rever a reforma da Previdência, de rever a reforma trabalhista, de rever a privatização da Eletrobras. O governo Lula agora mudou de forma, eu diria, quase radical em alguns pontos do pensamento inicial e o que a gente viu 6 meses depois. Não é perfeito, não é fantástico, não é maravilhoso, mas o começo foi preocupante, especialmente na parte macro. Essa revisão positiva, eu atribuo a elementos do cenário de forma geral, inclusive conjuntura internacional, né? Alguns elementos, como o desempenho muito forte do setor agropecuário, que tem a ver desde uma boa capitalização do segmento com os últimos anos, com preços de commodities muito altos, né? Como também a própria performance ruim do ano passado devido a questões climáticas, né? E outros elementos, aí sim, mais domésticos, relacionados à percepção de risco menor, e isso com a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, a própria decisão mais recente do Conselho Monetário Nacional de manter a meta em 3%, e agora, inclusive, mais recentemente, a aprovação da reforma tributária, que nós não tínhamos no nosso cenário, que era considerado mais provável. Essas notícias em si, elas parecem já estar chegando no seu limite, né? Então, você vê aí que já há algum tempo a taxa de câmbio estabilizou, há algum tempo a Bolsa parou de subir, né? Fica oscilando ali de 115, 120 mil pontos o Ibovespa. Você vê que o juro futuro caiu na curva ali até uns 10 pontos percentuais, ultimamente tem dado algum pouco de repique. Assim, o efeito dessas coisas que a gente falou, do PIB da agropecuária, da queda do preço de commodities, da mudança do discurso, acabou se parece já está nos preços, vamos colocar dessa forma, e nas expectativas. A nossa avaliação, apesar desse primeiro trimestre forte, é que a economia sim vai perder uma boa atração, né? E os números do segundo TRI já estão evidenciando isso, como você bem mencionou, o IBC-BR de maio, né, divulgado, né, nessa segunda-feira, com um resultado mais fraco, mas em linha com o que a gente estava imaginando aqui, ou seja, apontando essa desaceleração, e a gente espera, inclusive, que o PIB do segundo trimestre em relação ao primeiro, tenha uma ligeira queda marginal nessa comparação. E no ano contra ano, ficando mais na casa de 2%. Nos trimestres seguintes, terceiro e quarto, nós esperamos uma relativa estabilidade da atividade econômica. Então, a cara do PIB vai ser isso mesmo, né? Um primeiro tri forte, e aí uma economia que perde tração e fica mais de lado. É muito mais difícil crescer hoje do que era crescer 20 anos atrás. As reformas que a gente precisa hoje são muito mais difíceis do que eram lá atrás, né? São reformas muito mais profundas, difíceis de acontecerem, e mesmo assim até que estão acontecendo algumas delas, né? Agora o desafio adicional é tirar parte dessas exceções. A gente tem exceções demais na reforma tributária, foram colocadas no calor da noite, ali no final dos últimos momentos, né? Passou de 50% para 60% o corte de imposto, entrou segmentos ali que não faz o mínimo sentido econômico, parques de diversões, enfim, muita coisa que espero que o relator e a discussão no Senado tire parte dessas exceções para você ter uma alíquota no final que seja mais adequada para os outros setores. Em relação aos riscos, de fato, existem riscos ainda no cenário, principalmente em relação ao arcabouço fiscal. O principal risco são exceções, né, à regra que acabem influenciando a expectativa em relação ao que é resultado primário, resultado nominal e, consequentemente, endividamento, porque no final a gente sabe que bate endividamento. Vai ser a grande questão ainda, Bianca, nos próximos anos, porque o arcabouço fiscal como foi criado, que tem um foco essencialmente em receita e nenhum foco no gasto, né, o gasto vai crescer de forma permanente entre 0,6% e 2,5%, ponto e acabou.
a arrecadação vai ter que fazer o ajuste para o superávit primário ser entregue. Nos meus cálculos, o governo também chegou a esses números recentemente, para entregar 1% de primário em 2026, é pelo menos 2 pontos percentuais de carga tributária a mais. Sair do 34% que a gente está agora para ir para 36%. Se não é simples de fazer, ou você tem um crescimento excepcional para acontecer, que não está no cenário básico de ninguém, ou você tem algum aumento de carga via aumento de imposto. Aí o único caminho que eu vejo para isso acontecer é via imposto de renda. Eu não sei se o Congresso vai estar tão disposto a dar o aumento de receita que está implícito no arcabouço, tá certo? A gente viu no passado outras ocasiões em que isso não aconteceu. Se tentou criar impostos, não se conseguiu criar novos impostos, né? O que eu até entendo que é uma coisa positiva, porque o Brasil já tem uma carga tributária muito elevada. E carga tributária elevada é uma das razões principais de porque o país não cresce.